Sabe, toda prova, num caso criminal, ela tem uma história. Não é só uma impressão digital ali, uma arma aqui. Para essa prova chegar de fato num tribunal, ela precisa sobreviver a uma jornada. E que jornada! E é exatamente essa jornada que a gente vai acompanhar hoje, passo a passo, para entender as regras que, no fim das contas, definem o que é e o que não é justiça. Então, vamos começar com essa pergunta. Imagina a cena. Uma pista é encontrada. E aí? O que acontece depois? A resposta para essa pergunta revela um processo super meticuloso, pensado para equilibrar a busca pela verdade com a proteção dos nossos direitos fundamentais. Antes de mais nada, antes mesmo de uma pista ter qualquer importância, a lei exige uma coisa básica: a prova de que um crime realmente aconteceu. Parece óbvio, né? Não dá para processar alguém por um assassinato se não tiver um corpo, mas essa obviedade é a base de tudo. E isso tem nome. É o famoso corpus delicti, que em latim significa corpo de delito. Para crimes que deixam vestígios, como um homicídio ou um arrombamento, a prova de que aquilo aconteceu de verdade vem através de um exame formal. Esse é o primeiro passo, e ele é indispensável. E aqui, olha, a coisa fica séria. A lei brasileira é extremamente rigorosa com isso. O artigo 158 do Código de Processo Penal não deixa dúvida. Se a infração deixou vestígios, o exame é obrigatório. E quando a lei diz obrigatório, é sério. Nem mesmo uma confissão do acusado pode substituir esse exame. Pensa na força disso. É uma baita salvaguarda, que coloca a prova objetiva acima da subjetiva, protegendo todo o sistema contra confissões forçadas ou falsas. Ok, então provamos que houve um crime e encontramos uma pista. Mas agora começa o maior desafio: garantir que essa pista chegue intacta, sem nenhuma alteração, lá no tribunal. E é aqui que entra a chamada cadeia de custódia. Pensa na cadeia de custódia como se fosse a biografia da prova, um diário detalhado. Cada pessoa que tocou nela, cada lugar onde ela foi guardada, cada análise que foi feita, tudo, absolutamente tudo tem que ser registrado. Para quê? Para garantir que a prova que o juiz vai ver é exatamente a mesma que foi encontrada lá na cena do crime. Sem contaminação, sem adulteração. E esse processo é incrivelmente detalhado, gente. Dá uma olhada nisso. São 10 etapas. Começa lá no reconhecimento da pista no local do crime e vai até o descarte final, quando ela não é mais necessária. Cada um desses passos, desde o jeito de embalar até o transporte, tem um único objetivo: preservar a integridade da evidência. Bom, uma prova bruta, por si só, não diz muita coisa. Uma amostra de DNA, um projétil de arma de fogo, eles precisam de um tradutor, alguém que possa explicar para o tribunal o que aquilo tudo significa. E esses tradutores são os peritos. O papel deles não é acusar nem defender, mas sim fornecer uma análise técnica, científica, totalmente objetiva. Eles são, na verdade, auxiliares da justiça, que usam seus conhecimentos, seja em medicina, engenharia ou qualquer outra área, para ajudar a esclarecer os fatos. Basicamente, existem dois tipos de peritos: o perito oficial, que é um servidor público concursado, como um médico legista, por exemplo, e tem também o perito não oficial, que é um especialista nomeado só para aquele caso específico. E aqui tem um detalhe bem importante: se não tiver um perito oficial disponível, a lei exige que sejam nomeados 2 peritos não oficiais. É como uma camada extra de segurança para garantir que a análise seja a mais confiável possível. Certo. A prova foi coletada, preservada, analisada. Agora, a jornada dela chega ao seu destino final, o tribunal. É aqui que tudo vai ser colocado na balança e avaliado. Esse trechinho do artigo 155 é a chave de tudo para a gente entender como as decisões são tomadas no Brasil. Ele estabelece o sistema do livre convencimento motivado. E a palavra mais importante aqui é livre. Vamos ver as diferenças. Antigamente, existia o sistema de prova tarifada, em que a lei já dizia o peso de cada prova. Era quase uma receita de bolo. No outro extremo, tem a íntima convicção, que é o sistema do júri, onde os jurados decidem por sentimento sem precisar explicar o porquê. O nosso sistema, o livre convencimento motivado, fica no meio do caminho. O juiz tem liberdade para avaliar as provas, mas essa liberdade não é um cheque em branco. Ele é obrigado a fundamentar, a explicar por A mais B como chegou àquela conclusão com base no que foi apresentado. E isso é tão forte que nem mesmo o laudo de um perito é uma verdade absoluta para o juiz. Ele é o árbitro final. Ele pode concordar com o perito, discordar, usar só uma parte do laudo, mas, de novo, ele precisa justificar essa decisão com base nas outras provas do processo. É um sistema de freios e contrapesos em ação. Mas, e se em algum ponto dessa longa jornada as regras forem quebradas?
E se a própria coleta da prova for ilegal? Bom, é aí que a nossa história ganha seu capítulo mais dramático. A nossa Constituição Federal é muito clara, categórica mesmo. Provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis. E ponto final. Essa é uma das proteções mais importantes que temos contra abusos por parte do Estado. E a partir dessa regra constitucional, nasce a teoria dos frutos da árvore envenenada. A metáfora aqui é perfeita. Se a árvore, ou seja, o método que levou à prova, está envenenada por uma ilegalidade, tipo uma busca na casa de alguém sem mandado, então qualquer fruto que essa árvore gerar, ou seja, qualquer prova encontrada a partir dali, também vai estar envenenada e não pode ser usada. Claro que, como em quase tudo no direito, existem exceções. Por exemplo, se a polícia chega àquela mesma prova por um outro caminho, um caminho totalmente legal e separado da ilegalidade, é a chamada fonte independente. Ou, então, se ficar provado que aquela evidência seria descoberta de qualquer jeito, mesmo sem a ação ilegal, aí temos a descoberta inevitável. Mas, vale lembrar, são exceções. A regra geral é exclusão da prova. Agora um detalhe técnico, mas super importante. O direito diferencia prova ilícita de prova ilegítima. A prova ilícita é aquela que viola um direito fundamental, material, como a privacidade. É uma falta gravíssima. Já a prova ilegítima é a que quebra uma regra de procedimento, de forma, como, por exemplo, usar um perito só quando a lei mandava usar dois. A consequência de cada uma é diferente. A prova ilícita, a grave, contamina todo o resto. A ilegítima, muitas vezes, pode só ser refeita do jeito certo. E para a gente nunca mais esquecer essa diferença, o material de onde tiramos essa análise nos dá um macete genial. Vamos contar as letras? Ilícitas tem 8 letras. Imaterial também tem 8 letras. Agora, ilegítimas tem 10 letras. E adivinha, processual também tem 10 letras. Simples, né? Mas super eficaz para memorizar. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Essa jornada da prova é um equilíbrio delicado. Se as regras que foram criadas para proteger os nossos direitos podem acabar excluindo uma prova que de fato aponta para a verdade, como é que a gente define justiça? Essa não é uma pergunta simples, e a resposta para ela está no centro de todo o debate do direito penal.